Efésios capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 15. Todos encontraram? Vamos à leitura? Acompanhem comigo, então, o texto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Até aqui, meu irmão e minha irmã, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Se coloque diante de Deus, diante da sua palavra. Ore para que o Espírito Santo ministre a palavra e a vontade do Senhor no teu coração essa manhã. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te bendizemos, te adoramos essa manhã, louvamos o teu nome, louvamos o Senhor Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado,
pelo teu cuidado, Deus, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor sempre está conosco, Deus, seja nos momentos felizes, nos momentos de dificuldade também. E obrigado, Deus, porque nós temos a tua palavra disponível para nós, disponível, Deus, para o nosso acesso, mas também disponível para o nosso alimento, para que ela se torne direção para nós, sabedoria para nós. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar a tua palavra no nosso coração essa manhã, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui para isso também, para se colocar, para se prostrar diante da tua palavra e diante da tua vontade. Abra os nossos olhos, Deus. Crave, Pai, a verdade do Senhor no nosso coração. Nos transforme pela reflexão da tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos conversar um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Nós começamos, na semana passada, uma série de estudos com a igreja, com o tema Acontece nas Melhores Famílias. Uma expressão para nos trazer uma certa provocação diante das demandas que nós temos de situações que acontecem dentro dos ambientes familiares. Começamos já no domingo passado, tanto no tempo que nós temos aqui das 9h30, como também no culto, a conversar a respeito, conversar sobre as situações que nós encontramos dentro de casa, dentro da nossa família, também dentro da igreja, dentro dos ambientes que nós nos relacionamos e tudo mais. E hoje não será diferente, eu gostaria de trazer aí uma reflexão para o teu coração sobre esse tema. Para ajudar a nossa reflexão, ajudar aqui na introdução da minha mensagem para o teu coração, gostaria de trazer para você, meu irmão e minha irmã, alguns trechos de uma entrevista que nós até comentamos aqui na nossa aula, que o professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele deu para o jornal Estado de São Paulo essa semana, na sexta-feira, dia 12/5. Ele deu uma entrevista para lançar o seu livro, o livro cujo título é Família, Urgências e Turbulências, um título bem sugestivo. E diante do lançamento desse livro, ele foi entrevistado pelo Estadão sobre o tema e com o título Os Pais Esquecem que a Família Não É uma Democracia, disse o professor Cortella. Eu gostaria de trazer para o teu coração 3 respostas que ele deu para o jornalista do jornal Estado de São Paulo para ajudar aqui na nossa reflexão sobre o tema. Primeira pergunta que o repórter fez ao professor Cortella foi o seguinte: o senhor fala que a atual geração de pais dá toda a voz, entre aspas, às crianças. A falta de tempo faz com que os pais optem por evitar confrontos com os filhos? O professor respondeu o seguinte: a falta de tempo é uma das causas. Ela não é exclusiva, mas extremamente significativa. Afinal de contas, quando um casal inicia uma discussão, é preciso ter tempo para levá-la adiante e concluí-la, de modo a não sofrer alguma ruptura. A ausência do tempo de convívio leva a uma rarefação também do tempo de enfrentamento. Eu uso a palavra enfrentamento sem nenhum tipo de pudor, porque toda relação de educação tem dentro dela um enfrentamento. Segunda pergunta do repórter: o senhor fala do medo dos pais em confrontar os filhos, de discipliná-los e entristecê-los. Há uma geração de pais com medo de exercer autoridade? Ele respondeu o seguinte: é uma geração que inverteu a relação. Afinal, quando tenho responsabilidade sobre alguém, tenho sempre de lembrar que ela está sobre a minha ordenação, está subordinada a mim. Isso não significa que ela seja submissa ou inferior, mas que do ponto de vista familiar ou legal, tenho responsabilidade por aquele cuidado.
A sensação é que os pais se sentem responsáveis para que o filho seja feliz naquela circunstância imediata. É uma felicidade que não é construída e projetada para um aproveitamento mais adiante, é apenas imediata. Há um grande número de pais e mães que enfraqueceram a sua autoridade. Uma terceira e última pergunta que eu gostaria de trazer para vocês, do repórter. A preocupação excessiva de deixar as crianças em situações prazerosas e a dificuldade de imposição de limites as prejudica? É uma ilusão imaginar que cabe aos adultos fazer com que as crianças e jovens estejam o tempo todo se divertindo. Essa perspectiva hedonista de uma energia motivada apenas pela busca contínua do prazer é muito danosa, porque deforma o que temos de formar nas crianças. Uma grande parte dos jovens tem dificuldade de lidar com a recusa dos desejos. Uma parte dos filhos hoje é criada por pais que assimilam a ideia de que os desejos são direitos e, portanto, é preciso corresponder, outorgá-los. Essa condição em que se procura o tempo todo dar conta dessas necessidades enfraquece a nossa geração. Irmão e irmã, a gente tem conversado já desde domingo passado sobre o quanto nós encontramos dificuldades dentro da família, dentro dos ambientes familiares, especialmente na condução dos relacionamentos. Conversamos hoje cedo também sobre essas dificuldades e sobre as dificuldades outras também que encontramos na discussão da família. Dificuldade, inclusive, em relação à explicação do objeto da família. A desconstrução que tem acontecido já há algum tempo a respeito de o que é família. De como que a gente consegue definir conceitos familiares no nosso tempo. Sobretudo, meu irmão e minha irmã, na condução dos relacionamentos familiares. Quantas dificuldades nós encontramos diante de aspectos da nossa geração, do nosso dia a dia, que afetam, que influenciam a construção dessas relações. Superficialidade. A questão é que nós vivemos numa sociedade do consumo, que torna as relações pragmáticas e utilitaristas. Também a dificuldade que nós encontramos em relação aos valores absolutos que se enfraquecem o tempo todo. Não temos referências mais. Os relacionamentos que são feitos hoje em dia são relacionamentos debaixo de um relativismo. Verdades pessoais debaixo de egoísmo e rebeldia. E também, meu irmão e minha irmã, trazendo aqui para o nosso tema da nossa mensagem, uma das grandes dificuldades e grandes consequências que nós encontramos nesse cenário de crise familiar é a desconstrução das bases de autoridade dentro das relações familiares. Desconstrução das bases de autoridade dentro das relações familiares. Conteúdo esse que foi objeto aqui das respostas do professor Cortella. Como nós encontramos hoje em dia, meu irmão e minha irmã, essa dificuldade dentro de casa para lidar com a relação entre amor e autoridade, cuidado e autoridade, relacionamento e autoridade. Nós temos essa dificuldade. Aliás, temos essa dificuldade desde sempre, lidar com a autoridade. Uma primeira razão tem a ver com a nossa própria essência. A nossa essência humana, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, que nos leva quase sempre a se colocar diante da vida com o nosso comportamento e com as nossas decisões, com rebeldia no coração. Rebeldia no coração.
Se a gente olhar para toda a história humana, a história de homens e mulheres, tementes a Deus ou não tementes a Deus, a gente vai perceber essa característica no coração dessas pessoas, rebeldia. Aliás, dizem que a motivação de todo o comportamento pecaminoso é a rebeldia no coração. Todo pecado é rebeldia. Todo pecado é insubmissão. Então, por essa razão, pela nossa natureza humana, pela nossa essência pecaminosa, nós já teríamos toda a dificuldade de lidar com submissão e autoridade no nosso dia a dia. Porque a tendência natural do nosso comportamento, da nossa vida, é que a gente não se sujeite a nenhuma pessoa, a nenhuma ordem externa. A nossa tendência é se basear nas nossas verdades, nos nossos desejos, nas nossas vontades, para estabelecer os nossos relacionamentos e o nosso comportamento. Por essa razão, nós já teríamos toda a dificuldade de lidar com a questão da autoridade nas nossas vidas. E acontece também que existem outras razões que dificultam as nossas vidas para lidar com essa questão da autoridade. Nós vivemos, meu irmão e minha irmã, dias onde a gente não consegue, na nossa sociedade, encontrar referências de autoridade. O enfraquecimento das instituições, todas elas, enfraquecem também a força e a localização das autoridades na influência das nossas relações. A família enfraquecida, a igreja enfraquecida, as escolas tendo que se moldar a essa geração, porque também há muita dificuldade de lidar com a questão de relacionamento e autoridade. Nós não temos referências, meu irmão e minha irmã, sociais para nos ajudar a lidar com essa questão de autoridade nas nossas vidas. Há muita dificuldade, e você há de concordar comigo, muita dificuldade de inserir na prática das nossas relações, especialmente das relações que nós estabelecemos dentro de casa, sob essa relação de amor e autoridade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você essa manhã. Sobre isso que eu gostaria de trazer alguns destaques, alguns grifos que a gente consegue fazer na palavra de Deus, que de alguma forma pode me ajudar, de alguma forma pode te ajudar na construção dos seus relacionamentos, na construção dos relacionamentos que você estabelece dentro da tua família, debaixo desse princípio da autoridade. Nós lemos um texto, uma carta de Paulo aos Efésios, final do capítulo 5, começo do capítulo 6, que trata de alguns temas. Não sei se você percebeu na leitura. Esse texto que nós lemos, esse pedaço da carta de Paulo aos Efésios que nós lemos, vai trabalhar sobre comportamento, a forma, a maneira que nós vivemos. Essa é a expressão do autor do texto. Comportamento e espiritualidade. Como que a gente lida com a relação que nós temos com o espiritual, com Deus. Família, relações familiares, casamentos, relação entre pais e filhos e sociedade também. Comportamento, espiritualidade, família e sociedade. Antes, meu irmão e minha irmã, de entrar no texto e de tentar trazer algumas lições aqui para vocês, eu preciso fazer uma observação aqui em relação a esse texto para delimitar aqui algumas coisas que têm a ver com o contexto do texto que nós lemos. Eu não sei se você percebeu, mas há um desajuste contextual nesse texto aqui que nós lemos. Sobretudo em relação à presença da mulher e a situação entre senhores e escravos. Há um distanciamento contextual muito grande nosso hoje com a realidade contextual do texto que foi escrito aqui aos Efésios, ao contexto do primeiro século. A posição
da mulher na sociedade do primeiro século é completamente outra da nossa sociedade hoje. A gente precisa considerar esse distanciamento contextual para a gente tentar extrair alguns desafios desse texto que nós lemos. E uma outra observação que eu preciso fazer aqui com vocês tem a ver com o final do texto que nós lemos do capítulo 6, a relação que existia no primeiro século, a relação formal que existia no primeiro século entre senhores e escravos. Uma situação que hoje em dia não acontece mais, pelo menos oficialmente, né? E quando acontece, é objeto de investigação judicial. É um crime hoje em dia você manter uma relação com alguém debaixo desse aspecto da escravidão. Se o apóstolo Paulo escrevesse esse texto nos nossos dias, ele seria certamente chamado pelo poder judiciário aí do nosso país para prestar esclarecimentos, porque ele está aqui, de alguma forma, defendendo essa relação entre senhor e escravo. Então, feita essa observação entre esse distanciamento do contexto do primeiro século para o nosso contexto aqui do século 21, eu gostaria de olhar para esse texto ainda assim, para esses textos, todos os detalhes desses textos e trazer aqui para você uma reflexão sobre como nós podemos nos colocar diante das nossas relações debaixo desse princípio de autoridade. O versículo, meu irmão e minha irmã, que eu considero chave para a interpretação desse texto que eu li com você, é o versículo de número 21 do capítulo 5 do texto que nós lemos. Esse versículo, ele diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Diante de todos esses temas, comportamento, espiritualidade, família e sociedade, para mim, o verso-chave que nos abre as portas do entendimento que a gente pode ter desses textos é o versículo 21 do capítulo 5, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sobre comportamento e espiritualidade, meu irmão e minha irmã, o texto nos apresenta do versículo 15 ao versículo 20, o versículo anterior a esse versículo-chave que eu disse para vocês agora, ele nos traz algumas lições em relação à nossa maneira de viver. Que a gente precisa viver debaixo da sabedoria de Deus, que a gente precisa se esforçar para compreender qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Está tudo aí no texto que nós lemos. Que a gente precisa se policiar o tempo todo para abrir o nosso coração para o Espírito Santo, para o enchimento do Espírito Santo, para a condução da nossa vida debaixo da direção do Espírito Santo. E o que pode contrapor esse exercício do enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas, que é a questão da libertinagem do pecado, como a gente precisa se colocar diante de Deus com louvor, com gratidão a Deus, maneira de viver, comportamento e espiritualidade. Depois, versículo 21, esse versículo-chave que eu li para vocês, e depois o apóstolo Paulo, ele traz os outros dois temas, família e sociedade. De uma forma, meu irmão e minha irmã, não desconectada dos desafios que ele traz e trouxe no final do capítulo 5, sobre comportamento e espiritualidade, sem desconectar desses desafios em relação à sabedoria, em relação ao enchimento do Espírito Santo, em relação a gente conhecer qual que é a vontade de Deus, em relação a gente se colocar diante de Deus com louvor e gratidão a Deus, trazendo todos esses desafios. Eu gostaria, meu irmão e minha irmã, de me ater para os outros dois temas do texto que nós lemos sobre família
e sociedade, e tentar também utilizar esse versículo 21 como chave para o entendimento desses outros dois temas. A minha proposta que eu trago aí para o teu coração, levando em conta, novamente, esse distanciamento de contextos, o nosso contexto e o contexto do texto, é que a gente consiga identificar, meu irmão e minha irmã, alguns importantes princípios, algumas importantes bases, referências de autoridade na condução das nossas relações, especialmente nas relações que a gente estabelece no nosso ambiente familiar. Essa é a proposta que eu gostaria de deixar aí para o teu coração. Tirar desse texto alguns princípios, algumas bases para que a gente consiga lidar com essa relação entre autoridade e amor, autoridade e cuidado, autoridade e relacionamento, autoridade e casamento, autoridade e educação de filhos, autoridade e relacionamento entre irmãos, autoridade e relacionamento dentro da igreja, autoridade e relacionamento na sociedade. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela é atemporal quando interpretada com sabedoria. E ela nos traz caminhos sólidos, bases seguras para mim e para você diante das demandas que nós temos do nosso dia a dia. Quantos problemas, meus irmãos e minhas irmãs, quantas dificuldades que nós encontramos nesses cenários das nossas vidas. Quantos problemas que nós encontramos, meu irmão e minha irmã, na condução do nosso relacionamento conjugal. Quantas dificuldades que pais enfrentam e encontram no desafio que eles têm da educação dos seus filhos. Quantas dificuldades que nós encontramos dentro de casa. Quantas dificuldades que nós encontramos dentro da igreja e em outros lugares da sociedade. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela nos ajuda em todas essas dificuldades. A palavra de Deus continua sendo útil e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus continua sendo a base segura para que a gente consiga se apoiar para a tomada das nossas decisões. A palavra de Deus. Se a gente for procurar essas bases hoje na nossa sociedade, a gente vai ter muita dificuldade. Se a gente for procurar na nossa sociedade valores, princípios que regem os relacionamentos das pessoas, a gente vai tomar decisões equivocadas. A gente vai criar rupturas profundas nos corações e nos relacionamentos. Se a gente for tentar lidar com as dificuldades do dia a dia, descartando a sabedoria bíblica, a gente vai ter grandes problemas nas nossas vidas. Por isso que eu gostaria, e a gente gostaria, como igreja, de conversar sobre essas coisas, conversar sobre família, conversar sobre todas essas demandas familiares à luz da palavra de Deus, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é essa base segura que nós precisamos para lidar com as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, meu irmão e minha irmã. Então, siga comigo, acompanhe comigo as pinças aqui que eu vou fazer desse texto e coloque aí no teu coração essas verdades para ajudar você de alguma forma na construção dessa relação de autoridade e amor na sua vida. A primeira base que eu deixo aí para o teu coração é a questão do amor. Questão do amor. A gente precisa resgatar a relação entre amor e autoridade. Meu irmão e minha irmã, só há relacionamento verdadeiro, só há relacionamento profundo, em todos os níveis, no nível espiritual, só há relacionamento com Deus debaixo de amor. Só há relacionamento em comunidade, dentro da igreja, em sociedade, pelo amor.
Só há relacionamento profundo e íntimo dentro da família a partir do amor. O amor é a base. O amor é a base. O amor é o condicional para que as relações aconteçam. E, por incrível que pareça, meu irmão e minha irmã, o amor ele não se contrapõe à autoridade. O amor não é o contrário de autoridade. Aliás, só existe respeito, e a gente assistiu um vídeo, eu passei na escola bíblica porque a gente poderia comentar e tudo a ver, e comentar e discutir sobre o vídeo, mas eu passei um vídeo de um sujeito, na escola bíblica, de um sujeito chamado Rossandro Klinger. Não sei quantos de vocês já assistiu algum vídeo desse sujeito, que tem vídeos interessantíssimos sobre família na internet, você pode pesquisar depois, ele respondendo algumas perguntas de alguns repórteres sobre família e sobre esse tema, amor e autoridade. Ele, de uma forma muito sábia, ele respondeu condicionando a questão do amor e do respeito. Ele disse, nesse vídeo que eu passei pela manhã, em uma das suas falas, o seguinte: os pais dos nossos dias tentam ser amados e não respeitados. No final, não conseguem nem o amor, nem o respeito. Amor e respeito, meu irmão e minha irmã, é alguma coisa que anda junto. Que anda junto. A primeira base que nós temos para estabelecer essa relação de autoridade nos nossos relacionamentos é a base do amor. E o paradigma que temos em relação a isso é o próprio Cristo Jesus. É o próprio amor de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente olha para Cristo Jesus, para aquilo que Deus fez e para aquilo que Cristo representou e representa para nós, a gente percebe, a gente identifica essa relação entre autoridade e amor. Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, Ele tinha toda a autoridade sobre nós. Ele tinha toda a autoridade sobre as pessoas, sobre o mundo. Ainda assim, escolheu nos amar. Ainda assim, escolheu nos amar. E tentamos corresponder, de alguma forma, esse amor de Jesus Cristo, não somente pelo amor que Ele expressou por nós, porque também reconhecemos nele a autoridade. Se a gente não conseguisse, meu irmão e minha irmã, identificar em Cristo Jesus a autoridade, a gente não conseguiria também corresponder de alguma forma o amor que Ele teve por nós. Nós só conseguimos corresponder expressões de amor por nós quando nós também reconhecemos no outro autoridade e respeito. É assim que acontece, meu irmão e minha irmã, nos nossos relacionamentos. Não há amor sem respeito. Não há amor sem submissão. E aqui eu falo de todas as partes. Os relacionamentos conjugais. Não há amor sem respeito. Não há amor entre uma mulher e um homem se o homem não respeitar a sua mulher e se a sua mulher não respeitar o seu marido. Não há amor entre pais e filhos se não houver respeito também. Limitação, definição de autoridade. Não há amor nas nossas relações de amizade se também não existir respeito, meu irmão e minha irmã. Isso é um princípio da palavra de Deus. Paradigma na relação que o próprio Cristo estabeleceu comigo e com você. Uma relação de amor e de autoridade. De perdão, de cuidado, de misericórdia, mas de definição de senhorio, de soberania, de respeito e autoridade. A gente só consegue estabelecer a relação se a gente entender esses dois lados. A gente precisa, meu irmão e minha irmã, resgatar essa ideia, esse princípio de autoridade nas nossas relações de amor.
sobretudo dentro de casa, sobretudo dentro da família. Um segundo princípio que eu trago aí para o teu coração é o princípio da honra. Nós precisamos resgatar a relação entre honra e autoridade. E se o amor era uma condicional para a existência das relações, a honra é um mandamento para que as relações aconteçam. E todas as relações. A relação que a gente tem com Deus, a relação que a gente tem com a sociedade, com a comunidade, e as relações que a gente tem dentro de casa. A gente precisa resgatar, meu irmão e minha irmã, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nas nossas relações. Considere os outros superiores a si mesmo. Isso é honra. Quando você considera que o outro é superior a você. Quando você considera que o outro merece o seu respeito, as suas posturas de submissão, porque você considera o outro superior. Por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, e também como princípio bíblico para as nossas vidas. Não foi por acaso, meu irmão e minha irmã, que em diversos textos bíblicos, versículo 21 do capítulo 5 aqui de Efésios, sujeitem-se uns aos outros. Versículo 3 de Filipenses capítulo 2, considerem os outros superiores. Assim, não foi por acaso que esse princípio ficou explícito na palavra de Deus, porque esse princípio é um mandamento para mim e para você, para que a gente consiga estabelecer as nossas relações de uma forma saudável. Sujeição, submissão, honra. A gente precisa resgatar isso, meu irmão e minha irmã. E a gente vive num mundo que não vive isso aqui. A gente se relaciona com pessoas que têm posturas e comportamentos completamente diferentes desses princípios aqui. Completamente diferentes. Pessoas que se colocam e têm se colocado diante de outras com superioridade, exigindo seus direitos afetivos, seus direitos materiais. Isso não tem nada a ver com a nossa sociedade, meu irmão e minha irmã, a questão da honra. A honra é existencial. Não aquela honra que você ganhou algum presente de alguém, alguma coisa muito boa para você e de repente você adquiriu um respeito por essa pessoa. Não, é uma honra existencial, uma honra que é princípio. Não é aquela honra conveniente de cerimoniais formais. Não, é uma honra existencial de você conseguir, meu irmão e minha irmã, na sua espiritualidade, se colocar primeiramente diante de Deus, considerando, honrando a Deus, considerando que realmente Deus é infinitamente superior a você, mas diante das outras pessoas também com humildade, mansidão, considerar o outro, considerar os valores do outro e chegando ao ponto de considerar que o outro é superior a nós. Isso é honra. E dessa forma, a gente consegue estabelecer relação de autoridade dentro dos nossos ambientes familiares, quando existe honra. E o texto que nós lemos, ele traz essa prática especialmente para o comportamento dos filhos. Filhos que me ouvem, e eu me ouço também aqui. Honre o seu pai e sua mãe, em nome de Jesus. Respeite o seu pai e a sua mãe. Ele é superior a você. Ela é superior a você. Tenha isso como princípio na tua vida. E esse princípio vai te trazer consequências boas. Primeiro mandamento com promessa. Isso aqui está lá atrás, meu irmão e minha irmã, no livro de Êxodo. Faz parte dos 10 mandamentos.
Sem esse princípio, meu irmão e minha irmã, dificilmente a gente vai conseguir lidar com essa questão de autoridade dentro de casa. E para encerrar, eu trago para você o princípio do serviço. A gente precisa resgatar a relação entre serviço e autoridade. Se o amor era condicional para as relações, se a honra é um mandamento para as relações, o serviço é a prática. É a prática. A gente ama servindo. A gente honra servindo. Sem o serviço também não existe relação. Sem o serviço não existe relação com Deus. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você falar da boca para fora. Não adianta, isso a gente encontra também nas Escrituras Sagradas. Não adianta você declarar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, que você adora o Senhor, que você acredita no Senhor, se você não servir o Senhor. Deus só vai te conhecer quando você começar a servi-lo. O serviço é a prática. Isso acontece nas outras relações também. Sobretudo dentro da família. Precisa existir serviço. Serviço entre as pessoas. Entrega. Compartilhar. Entre todas as pessoas. Dentro de casa e na sociedade. É um princípio que a gente consegue extrair desse texto, levando em conta o distanciamento histórico. Serviço. João, capítulo 13, versículo 14. Palavras de Jesus. Se eu, sendo Senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Serviço. Jesus Cristo estabeleceu um vínculo de amor, de honra, comigo e com você, com as pessoas, a partir do serviço. É o nosso paradigma. Ele serviu as pessoas. E não só serviu, como mostrou para as pessoas como também fazer da mesma forma. Esse é o desafio que eu tenho e que você tem, meu irmão e minha irmã, para que a gente consiga, de alguma forma, resgatar o princípio da autoridade dentro das relações familiares. Sirva. Sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus filhos, sirva os seus pais, sirva os seus irmãos. Se sujeite a essas pessoas. Sujeitem-se uns aos outros. E dessa forma, a gente vai conseguir construir relacionamentos saudáveis, profundos, afetuosos e debaixo da vontade de Deus. Que seja assim, meu irmão e minha irmã. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que seja assim dentro da minha casa. Que seja assim com a minha esposa. Que seja assim com os meus pais. Que seja assim dentro da tua casa. Que seja assim na condução na educação dos teus filhos. Que seja assim, essa é a vontade do meu coração. E é a oração que eu faço. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vou convidar você a ficar em pé aí no teu lugar. A gente vai orar mais uma vez.